Salterarte convida. Vem. Val Cardoso, TV Câmara. É assim, ó. Vem. Padrão descarado. Os pretos tá tudo trajado. O cabelo tá na régua, a Cássio já lançou a listra do lado. Ela gosta do degradê, o kit tá pago, não sou de dever. Tô desbloqueado que nem videogame e pirateado tipo DVD. Papo tipo boné de abarreta, RT pra irritar teu tweet. Eu faço hip hop, sigo com hope, que eles parem de causar hip. Deixa os meninos jogar, arroba o Al Cardoso, ranço de salsite. Abrindo portas, rito de passagem, me chame de Chaves, mas não se irrite. Me deixa, não vem me cobrar. 70, mas não vai colar. Modo avião tá on no meu celular. 90, mas não vai chamar. Me deixa, não vem me cobrar. 70, mas não vai colar. Modo avião tá on no meu celular. Vem assim, ó. Nós tamo à vontade, sacudindo a laje. Qual foi? Tá preso e nós tá em liberdade. Eu tô com os de verdade, só vejo vantagem. Hoje é bagaceiro, eu só tô online mais tarde. Nós tamo à vontade, sacudindo a laje. Qual foi? Tá preso e nós tá em liberdade. Eu tô com os de verdade, só vejo vantagem. Hoje é bagaceiro, eu só tô online mais tarde. Eu só tô online mais tarde. Só tô online mais tarde. Só tô online mais tarde. Online mais tarde. Só tô online mais tarde, Liana. E o Salterarte convida está começando aqui em ritmo de rapper. Com rap aqui, o Al Cardoso. Bem-vindo, meu querido. Obrigado, agradeço muito a oportunidade de estar aqui, muito especial. Que batidinha gostosa, né? E ele também com o DJ Davi. Isso. Está aqui acompanhando. Bem-vindo, viu, meninos? Obrigado Temos pela oportunidade. muito o que conversar hoje. Com certeza. E o nosso outro convidado é Marcelo Filho, mas ninguém conhece ele com esse nome. É o famoso Ruivo Baiano, que bomba nas redes sociais. Gente, obrigada pelo convite. Ele é tímido. É, um pouquinho Relaxe, tímido. fique à vontade, a casa é nossa. Obrigado, tá bom? obrigado pelo convite. Pois é, com certeza você conhece ele das redes sociais. Bom, você está assistindo o programa aqui na sua TV Câmara Salvador, canal 12.3, mas siga também as nossas redes sociais, TV e Rádio Câmara Salvador, no YouTube, também no Instagram. E uma novidade, você está assistindo aqui, mas pode rever todo esse programa na íntegra no YouTube, no canal do YouTube, acessando aqui esse QR Code que está aparecendo aqui na sua tela, tá bom? Bom, vamos lá começar um bate-papo com os meninos. Eu vou começar com o Al. O Al tem 27 anos, mas já tem quase 12 anos de estrada já, de música, né? Como é que tudo começou? Me conte aí. Então, é uma história muito bonita, eu gosto muito. Eu comecei a fazer música na escola, na época do ensino médio, né? Teve um trabalho na época, foi no ano de 2013, que era o ano do centenário de Luiz Gonzaga. E aí, lá na escola, eu estudava no IFBA, lá em Camaçari, e aí teve um trabalho, aqueles trabalhos que envolvem toda a turma, sobre o centenário de Luiz Gonzaga, né? E aí eu e a turma do fundão ali, a gente não se envolvia... Turma do fundão! Como sempre, né? Como a gente não se envolvia muito nas coisas, a gente brincava muito de fazer rap, assim, de brincadeira. Aí o pessoal da turma fez assim, vocês fazem uma música aí só pra dizer que participou. Vocês chegam na hora, apresentam uma música. E aí a gente fez uma música chamada Contraste Quente sobre Luiz Gonzaga. E aí, no dia foi muito legal. Eu não fui, no dia não tive coragem de subir no palco pra apresentar. Eu ajudei a escrever, mas aí no dia foi só Lucas, que é meu amigo. E aí eu não subi. Só que aí, eu gostei daquela sensação no dia, assim. Ele cantando a música que eu tinha ajudado a escrever, e aí o pessoal aplaudiu. Eu falei, eu gostei disso aí, viu? Aí quando teve um outro evento... Se arrependeu de não ter ido? Me arrependi de não ter ido. Aí em novembro do mesmo ano, teve um outro evento que era sobre a consciência negra. Aí o pessoal já veio, e aí, vocês vão fazer uma música de novo e tal? Aí eu já queria, né? Eu queria ir pro palco. Aí a gente fez uma outra música, e aí apresentou de novo, aí a gente já chamou o Wesley, um outro amigo de outra turma. A gente apresentou, e aí depois a gente gostou tanto da experiência que a gente falou, velho, vamos continuar fazendo, vamos fazer. Aí a gente falou, tá, vamos fazer um grupo, a gente precisa de um nome. Aí a gente não teve muita criatividade no nome, confesso. A gente pegou nossas iniciais, e aí colocou o WWL Rap, né, o Al, o Wesley e o Lucas. E aí a gente fez, e a gente não imaginava, né, o grupo a gente ficou durante 6 anos, lançou uma mixtape, um EP e tal, a gente conseguiu tocar fora do estado, foi uma experiência muito legal, assim, nos formou. A gente continua fazendo música, hoje em dia cada um com suas carreiras solo, né, a gente saiu ali da rotina de escola, ficou um pouco mais complexo de a gente se encontrar, ensaiar,
E aí a gente seguiu. Aí desde de 2019 eu sigo carreira solo, lancei um EP em 2020 e agora lanço meu primeiro álbum, Homem Menino. E aí, contei rapidinho, mas foram 12 anos de história. 12 anos de história. Daqui a pouquinho a gente vai falar mais, falar também com o Davi. Agora eu quero conversar um pouquinho com o Ruivo Baiano. A gente te segue nas redes sociais, com certeza os meninos também seguem ele, né? Com certeza. Bombando, milhares de seguidores nas redes sociais. Me fala como é que você começou a fazer esses conteúdos. Olha, eu comecei meio despretensiosamente, né? Tipo, eu já fazia alguns freelas de social media e tal, então eu sempre estava na rua, cobrindo algum evento, fazendo alguma coisa. E aí, eu sempre buscava, tipo, alguma referência de algo que eu gostasse. E eu não achava muito aqui, tipo, um conteúdo sobre Salvador que casasse muito com a minha vivência, sabe? E eu falei, bom, como se eu não estou achando, eu acho que eu vou fazer alguma coisa. E aí eu comecei a fazer, tipo assim, a prestar atenção em alguns detalhes da cidade que geralmente as pessoas não Principalmente se ligam quem é muito. daqui, né? Não se liga muito. E aí, inicialmente, eu comecei a fazer vídeos sobre as fontes de água de Salvador. Foi o primeiro vídeo, é o seu? Foi um dos primeiros. Também dessa ladeira do Pau da Bandeira também. Dos elevadores e dos planos inclinados que a gente tem na Liberdade, tem aqui no Santo Antônio, enfim. Essas coisinhas, assim, contando um pouco dessas histórias. E aí começou a viralizar, tomei gosto e continuei. Agora, você é tímido, a gente percebe, né? Como é que você consegue fazer os conteúdos? Você parece tão, né? Um pouquinho. Eu acho que... Fica tão à vontade na hora que vai produzindo seus vídeos. Eu acho que é como eu faço com minhas amigas, e aí eu acho que é mais... É um ambiente confortável, né? De você... Mas eu sou mais tímido mesmo. Sempre fui um pouquinho mais tímido, mas assim... Também sou mais expansivo quando eu estou num ambiente mais... que eu conheço mais, né? Mas assim, quando eu estou com pessoas mais... que eu não conheço e tal, daí eu fico bem mais tímido. Mas aqui já conhece todo mundo, já tá todo mundo em casa. Uau, me diga uma coisa, você estava falando do seu álbum, né? Você lançou agora um álbum Homem Menino, Menino, não é isso? Me conta um pouquinho desse trabalho. Então, esse álbum, a ideia dele começou em 2023, quando eu completei os 10 anos de carreira, né? Que eu comecei em 2013. E eu fiquei nessa coisa, falei, pô, eu quero fazer um álbum, acho que tá na hora, né? Seria legal. É um desafio muito grande, mas eu quis me propor a isso. Então, foi um álbum que levou 2 anos pra ficar pronto, né? Eu realmente comecei a fazer lá em 2023, cheguei a lançar uma primeira música, que foi essa que eu cantei, Padrão Descarado. Mas é um processo muito árduo, né? Quando a gente é artista independente, é tudo bem mais difícil. Então, leva mais tempo, mas algo que eu achei muito legal foi que o próprio conceito que eu tentei trazer no álbum, né? Deixa eu falar um pouco. O conceito de homem e menino é mais ou menos como a ideia de yin yang, sabe? Que são duas coisas que em tese são opostas, mas elas se complementam e uma não existe sem o outro. E aí eu olhando para esses 10 anos, olhando para esse menino que começou a fazer rap, eu entendi que esse homem hoje em dia ainda tem muito desse menino lá, ainda tem esse sonho vivo. Que bom! E eles, sim, eles meio que se retroalimentam, né? Tem muito da maturidade que eu entendo que eu tenho hoje em dia, que é fruto desse tempo de carreira, mas ainda tem essa meninice, essa curiosidade, essa sede por desafios. Então o meu menino vem muito daí e o álbum é uma grande reflexão minha sobre esse passar do tempo, sobre a minha visão sobre as coisas ao longo desse tempo. Então, o tempo é o fio condutor do álbum, né? A primeira música se chama Tempo, e eu falo sobre vários temas, falo de amor, falo faço minhas críticas sociais, que eu sempre fiz ao longo da minha carreira, mas tudo isso sobre a vertente dessa maturidade versus essa curiosidade pelo novo. Então, Homem e Menino vem daí. E aí, foi um álbum, eu falei que o conceito acabou se apresentando também durante o próprio processo, porque eu queria ter lançado o álbum em 2023. A minha ideia era lançar um álbum comemorativo aos 10 anos de carreira e lançado em 2023. Só que o álbum não saiu no meu tempo, né? E foi uma coisa que eu aprendi ao longo do processo de criação. Que as coisas não são no meu tempo, as coisas não acontecem no meu tempo. O álbum levou o tempo que tinha que levar. E hoje em dia, olhando pra trás, que bom que isso aconteceu, porque eu acho que se saísse em 2023 ou 2024, não ficaria um produto tão completo, uma obra tão bonita, com tantos elementos, com tantas parcerias incríveis que eu consegui fazer. E isso demandou tempo, né? Então, além de tudo, eu aprendi muito com o álbum também. Você acha que hoje você está pronto? Olha, o conceito de pronto é relativo, mas eu tô disposto. Eu acho que mais importante do que a gente estar pronto, talvez, seja estar disposto a aprender e ir lá, botar a cara. Acho que ser artista é isso, né? E essa parceria aí? Como é que surgiu e há quanto tempo?
Quer Sempre falar? com o Davi? Acho que eu e o Wallace tem uns 3 Acho que uns 3 anos. Pelo menos juntos, trabalhando juntos, mas a gente se conhece desde antes. Como ele falou, ele lançou um EP em 2019? 2020. 2020. Eu já conhecia o burburinho assim das coisas que ele fazia, das músicas que ele fazia, algumas apresentações da WL. Eu já tinha ido antes da WL desfundir, né, e ele ir pra carreira solo. Quando ele lançou esse EP dele, eu tava lá, ele não me conhecia, mas eu tava lá com uma amiga também, que é produtora cultural, a gente tava andando aqui pelo centro, ele lançou o álbum, eu falei, pô, que legal dele lançar um álbum, não foi diretamente na internet, ele fez uma apresentação pro pessoal na rua, num barzinho, eu falei, pô, então ele já fazia um movimento, né, uma movimentação diferente, sempre me interessei pelo trabalho dele. Ele também já fez um trabalho de uma apresentação de um podcast, então ele foi lá na minha casa, que eu essa produção independente, né? Eu sou produtor musical também, então gravava dentro do meu quarto, ele foi gravar um episódio falando sobre esse tema de produção caseira. Então a gente já trocava essa ideia há um bom tempo, e um dia na rede social ele falou assim, tô me lançando na carreira solo, tô precisando de um DJ, e eu tava assim, eu começando como DJ, precisando de alguma pessoa pra tá ali, então fundiu aí. Então crescendo Desde juntos então aí. a gente se juntou e vem crescendo junto aí. Que bacana. Ruivo, me diga uma coisa, você esperava essa fama toda? Te surpreendeu? Não. Foi muito louco isso, porque, tipo, do nada você tá... Você fez uma coisa despretensiosamente, né? Você Eu começou a gravo postar- geralmente na hora do almoço do trabalho. Você foge? Saio... Sua chefe sabe disso? Sabe. Você- Demorou um pouco pra saber, mas sabe. E aí, tipo... Eu soube até que você fugiu para vir gravar a entrevista aqui. É sobre isso. né? Eu estou no meu horário de trabalho, inclusive. Mas aí, tipo, era muito louco, sabe? Porque, tipo, você tá com suas amigas na hora do almoço fazendo um vídeo e aí, do nada, as pessoas estão comentando sobre isso. Aí, eu não esperava. E também, até pelos temas, né? Porque, por exemplo, fontes de Salvador. Ninguém acorda num dia e fala assim, vou pesquisar sobre as fontes de água que tem em Salvador. E aí, acho que às vezes, por esses serem assuntos que geralmente ninguém fala, chamou mais atenção. E aí depois eu fui partindo para outras coisas, assim. Eu nunca fiquei preso só num assunto, entende? E aí eu me lembro que eu comecei a fazer também um quadro chamado Como Não Ser Assaltado em Salvador, porque, tipo, eu sempre fui muito assaltada em Salvador. É porque você tem cara de turista. Tem isso também. Né? Como alemão aqui e tal. É verdade. E aí eu fiz um quadro que também super viralizou. Aí depois parei de fazer esse. Dê uma dica aí para não ser assaltado em Salvador. Ai, hoje em dia... Não tem como. Hoje em dia é fazer sua oração, seu batuque e... Rezar para irmã pra irmã Dulce. Como diria a irmã Dulce. Exatamente. Hoje em dia não tem dica certa. É sorte mesmo. É sorte. E quando você sai na rua, se as pessoas te reconhecem, como é que você lida com a fama? Hoje em dia eu tô até mais tranquila, assim. Antigamente... Aí pede para tirar foto, pede para, né? Antigamente, logo no início, assim, eu travava, eu não conseguia falar, sabe? Aí eu fiz umas pulseirinhas que aí, como eu não conseguia falar com a pessoa, eu dava uma pulseirinha pra pessoa porque ela não achava que eu sou uma pessoa ruim, Legal. entendeu? Sim, para não parecer uma pessoa deselegante. Exato. E aí, tipo, se alguém tivesse comigo, assim, algum amigo, falava, não, ele é meio tímido, né? Hoje em dia eu já consigo falar, né? Tiro uma foto, abraço. Hoje em dia é meio tímido. E você, como é que você lida com a fama? As pessoas hoje já te reconhecem na rua? Não. Como é que vocês lidam com isso? Acho que eu não atingi esse status da fama ainda não. Mas talvez o mais próximo que eu chegue disso é quando eu faço alguma apresentação, Mas algum quem show. tá no meio da música te reconhece, né? Tipo, Sim, no meio da música aquele cara independente. legal. Mas a música independente, principalmente o rap, o movimento hip hop, tem algo muito, acho que é muito peculiar do rap, que é a maioria das pessoas que acompanham o movimento são pessoas que fazem parte do movimento de alguma forma, né? Que também estão envolvidas ali de alguma forma. Então o movimento hip hop ele é formado por 4 elementos, né? Que é o MC, o DJ, o break e o grafite. Então só aí já tem quatro linguagens diferentes de arte, de expressão. E geralmente essas próprias pessoas retroalimentam a cena, as pessoas se expressam de alguma forma. Ainda tem um quinto elemento que a gente chama que é o conhecimento, né? Que são as pessoas que estudam, que se propõem a fazer, enfim, outras ações, outros desdobramentos. Então, acho que isso deixa a gente muito confortável também, porque geralmente quando a gente está no palco, num evento de rap, de hip hop, a gente olha ali, a gente realmente se vê, né? A gente está ali no palco, daqui a pouco a gente desce e é a outra pessoa que estava ali que está no palco. Então, acho que isso ajuda muito também a gente, inclusive, perder esse medo, porque não tem escola, né? A gente não tem um lugar que a gente aprende a lidar com o público, a gente vai aprendendo fazendo. Então, estar num ambiente em que as pessoas
ali também estão te apoiando, torcendo por você. Acho que isso ajudou muito na minha formação. E como eu falei, eu comecei na escola, né? Então era entre amigos ali também. Então acho que tudo isso faz com que eu fique um pouco mais tranquilo em relação a isso. Agora me diga uma coisa, e o ritmo, né? Salvador tem espaço para isso? Tem público pro rapper? Então, eu acho O isso... hip hop para esses ritmos? Eu acho, é uma ótima pergunta e eu acho isso muito legal, porque eu acho que o rap da Bahia, ele é um rap muito, muito único, justamente porque aqui a gente nasce nesse berço cultural e a gente tem muitas outras referências. Então, só aqui na Bahia você vai achar um rap misturado com afoxé, você vai achar um rap, agora o pagotrap é uma vertente que surge daqui também, sabe? Então acho que a gente tem muito de onde beber e a gente consegue transitar entre esses espaços muito bem. Inclusive no meu álbum, isso foi uma coisa que eu fiz, né? O meu álbum tem uma frase que eu vi numa entrevista uma vez de um profissional da música chamado Chico Ribeiro. Ele falou que a boa música, ela mexe ou com a sua cabeça, ou com o seu coração, ou com o seu pé. Eu achei isso muito legal, eu trouxe isso pra minha vida. E o meu álbum, eu acho que ele tem esses 3 elementos, né? Eu tenho músicas mais reflexivas, eu tenho músicas mais dançantes, tenho músicas pra... Eu soube que tem até a rocha no Tem uma rocha, era aí que eu ia chegar. Tem uma rocha. Eu me desafiei nesse álbum, né? Acho que foi um processo muito legal e muito construtivo pra mim enquanto artista também. Então tem uma rocha, tem uma música inspirada numa cantiga de capoeira. Eu consegui fazer parcerias com artistas que já estão em outros estágios da carreira, né? Então foi um momento de muito aprendizado pra mim também. E foi um desafio, acho que assim, independente de números, de acesso e tal, claro que a gente quer isso, que a gente é artista, a gente gosta de ser visto, né? Mas acho que independente disso, foi um processo de aprendizado e tem sido um processo de aprendizado muito grande e acho que isso é muito importante para qualquer artista. Ruivo, me diga uma coisa, o que é que você ouve? O que é que tem na sua playlist quando você está em casa? Um pouquinho de tudo. Eu sou viciado, e aí eu vou puxar um pouco pro meu lado, porque sou de Itapuã, mas eu sou viciado nas ganhadeiras de Itapuã, então eu tô sempre ouvindo. Então sambinha Eu de roda, amo, sambinha. Nossa, sempre tô ouvindo. Às vezes que eu tô triste, eu ouço pra me alegrar, às vezes eu tô alegre, eu ouço pra ficar de boa. Mas é um pouquinho de tudo mesmo. Tipo, se estiver tocando, eu tô ouvindo. E aí, é uma playlist meio louca. Imagino. O Spotify fica sem saber o que indicar de tanta coisa maluca que tem. E vocês, meninos, quando estão em casa, o que é que vocês ouvem? Então, nesse processo criativo do álbum, eu ouvi muita coisa, inclusive muita coisa diferente, né? Muitas coisas que eu não estava acostumado a ouvir. Então, acho que minha playlist agora esteve num momento bem louco também. Mas agora, como estamos nos aproximando do São João, eu sou uma pessoa que respeita muito as tradições, as épocas. Então, agora eu só estou ouvindo apenas exclusivamente forró. Ai, que bacana. Eu gosto muito de São João, é a minha época preferida do ano. E eu acho que a gente que trabalha com música, a gente tem que ter essa mente aberta mesmo, esse ouvido aberto Não querer misturar as coisas. Não, nem nesse sentido, mas de beber de outras fontes mesmo, né? De ver... como eu falei, se eu não ouvisse a rocha, por exemplo, eu não teria essa ideia, essa referência, essa coragem de me propor fazer uma rocha. Porque pra mim é novidade, um rapper cantando uma rocha, pra mim é uma coisa nova, né? Não imaginava. Eu particularmente... Aí você botou uma batida... É um instrumental de arrocha, a gente vai cantar. É um instrumental de arrocha, a música que eu fiz com o Irã. Mas eu particularmente tenho muito essa cobrança comigo mesmo de tentar não fazer mais do mesmo. Então sempre, todas as minhas obras, tudo que eu me proponho a fazer, eu sempre tento trazer algum elemento diferente, alguma coisa nova, alguma coisa que ninguém está fazendo, porque eu acho que parte relevante do trabalho do artista é esse de se desafiar, de tentar sair da zona de conforto ali, e é um lugar, fora da minha zona de conforto, é um lugar que eu gosto muito de estar descobrindo ali, né? Então, enfim, mas acho que Davi ouve muito mais coisa também, porque ele é DJ, então... Eu bebo de muitas fontes assim também, como ele falou. Pra gente fazer música, a gente não deve estar só parado no que a gente faz. E deve ampliar a mente, né? Isso. Não, isso aqui não é bom, isso aqui não é legal, exatamente. Mas então não eu tenho isso. referência do meu pai, da minha irmã, da minha mãe, do ambiente onde eu vivo ali, porque a gente mora, né, em Salvador, a gente querendo ou não, sempre vai ter um vizinho ali escutando Pablo. Um pagodão, Vai e um ter um pagodão vizinho também. escutando aquele pagodão. baiano, Então, mas eu me apaixonei, assim, pelo rap, pelo movimento hip hop, nos anos 2000, assim, eu sou do interior, Santo Amaro, vim pra Salvador. A terra do samba de roda Isso, ali, exatamente. aquela região, né? Isso. Então já bebia dessa fonte aí. Santo Amaro é uma cidade bastante festiva, então já consumia, né, do samba de roda. Incrivelmente lá também o pessoal gosta muito do reggae. Eu também gosto do reggae, meu pai gosta de reggae. Então sempre fui escutando, meu pai também gosta do MPB, dos CDs ali do MTV ao vivo, MTV acústico.
escutei muito Rapa, Cássia Eller. E hoje, né, também tem o hip hop internacional, também escuto, porque são as fontes, né, as tendências vêm de lá. Então, assim, querendo ou não, a gente às vezes tem que seguir as tendências, se atualizar perante o mercado. Então, sempre vou bebendo daquelas fontes que já teve, né, o que tá vindo, e a gente vai misturando, vai mudando o nosso trabalho aí. Rui, me diga uma coisa, você sempre fala de Salvador, de locais de Salvador. Esse é seu tema principal, o tema dos seus conteúdos? Eu gosto de misturar um pouco uma comédia com uma crítica. Tem sempre uma coisinha de comédia, né? Acho que é isso que prende. Eu gosto... São vídeos curtos sim. E com pitada de comédia, eu acho que... Eu acho que a minha base é essa, tipo assim, fazer críticas sociais, contar um pouco sobre Salvador com comédia. E aí eu misturo um pouco de algumas vivências, não minhas, mas das minhas amigas. E aí misturo... Ela não se reta, não? É porque, geralmente, eu falo de histórias que não são mais... de pessoas que não são mais minhas amigas, então... Sim, entendi. Pra não ter problema. Então eu gosto de fazer essa mistura, sabe? Tipo, e aí saem esses vídeos, assim, que a pessoa inicialmente acaba dando risada, mas depois ela meio que acaba chorando pela situação que está a cidade. Mas que passa essa mensagem. Geralmente eu faço isso. Recentemente eu fiz uma série de vídeos sobre os lugares meio que abandonados em Salvador, né? Os parques, o Abaeté está passando por um processo bem complicado. Temos o Costa Azul, o Parque Pituaçu, que já perdeu 40% da sua Mata Atlântica. Então, tipo assim, eu brinco, eu faço umas brincadeiras ali, mas eu entro nesse assunto. Porque, manda real ali dentro. Porque geralmente, tipo assim, se você falar, esse rio aqui no Costa Azul é sujo, bababá. Ninguém liga. Mas se você lembrar as pessoas que ali era um lugar que as pessoas iam, você adolescente, você ia, criança, brincar, entra na memória afetiva das pessoas e aí acaba pegando, sabe? O Abaeté tem muito isso comigo. Eu cresci no Abaeté, eu aprendi a andar de bicicleta, patins, tudo no Abaeté. E aí você mostra para as pessoas, olha, esse lugar está sendo... estão acabando com esse lugar. E aí você mostra que, tipo, você aprendia a andar de bike aqui, você brincava aqui, você entra na memória afetiva das pessoas, e aí as pessoas começam a ligar, entende? Elas começam a se importar com aquilo. Porque o dia a dia da gente é tão corrido, a gente trabalha, estuda, faz um monte de coisa ao mesmo tempo, que você não tá ligando que a cidade está sendo destruída e ninguém diz nada, sabe? A gente vai falar mais disso daqui a pouquinho. Estou conversando aqui com o Ruivo Baiano, ele é criador de conteúdos digitais. Estou também conversando com o rapper, o Al Cardoso, também o nosso DJ Davi. E lembrando a você que esse programa está na TV Câmara, mas que você também pode acessar todo esse programa completo pelo YouTube através desse QR Code que está aparecendo aqui. A gente vai para um pequeno break e daqui a pouco a gente volta e a gente vai com música. Vamos lá? Simbora. O nome dessa é Tokito. É que eu não tava fazendo nada, em casa pensando várias paradas. Chamei no contato, caiu na caixa. É que eu ia te chamar pra um replay, no relógio já são 13, eu não tô fazendo nada. Em casa pensando várias paradas. Chamei no contato, caiu na caixa. É que eu tô enferrujado no inglês, arrisquei no japonês assim, ó. Vem que eu tô que tô, vem que eu tô que tô, vem que eu tô que tô, vem que vem que eu tô, vem que eu tô que tô, vem que eu tô que tô, vem que eu tô que tô, vem que tem, vem que eu vou, vem que de manhã prepara o teu café. Vou que você que de noite eu vou ganhar o chá. Fala aqui no meu ouvido do jeito que você quer. Tá quase pegando fogo, deixa eu apagar a luz pra poder ver a tua silhueta. Conduz a minha mão até, eita que calor, tô me sentindo o próprio capeta. Hoje é noite de maldade com essa preta. Vem que hoje o frete tá grátis, tô em Salsite também. Sem treta me chama no zap, hoje eu quero, cê vem. Que hoje o frete tá grátis, fácil, tô em Salsite também. Sem treta me chama no zap, por quê? É que eu não tava fazendo nada, em casa pensando várias paradas. Chamei no contato e caiu na caixa. É que eu ia te chamar pra um replay, no relógio já são 13, eu não tô fazendo nada. Em casa pensando várias paradas. Chamei no contato, caiu na caixa. É que eu tô enferrujado no inglês, arrisquei no japonês.
Vem que eu tô que tô, vem que eu tô que tô, vem que eu tô que tô, vem que vem que eu tô, vem que eu tô que tô, vem que eu tô que tô, vem que eu tô que tô, vem que tem, vem que eu vou. É tô que tô, não é TikTok. Contigo acelera o tic-tac, contigo acelera o BPM. Hoje a perna treme, não é piripaque. Eu te chamo de dama porque é pirraceta. Me seguro na cama quando você senta. Vai jogando, me olhando em câmera lenta. Cê tá que tá, então vem, que hoje o frete tá grátis. Tô em South City também. Se treta me chama no zap. Hoje eu quero, cê vem, que hoje o frete tá grátis. Fácil, tô em South City também. Sem treta me chama no zap. É que eu não tava fazendo nada, em casa pensando várias paradas. Chamei no contato, caiu na caixa. É que eu ia te chamar pra um replay, no relógio já são 3, eu não tô fazendo nada. Em casa pensando várias paradas. Chamei no contato, caiu na caixa. É que eu tô enferrujado no inglês, arrisquei no japonês. Vem que eu tô que tô, vem que eu tô que tô, vem que eu tô que tô, vem que vem que eu tô, vem que eu tô que tô, vem que eu tô que tô, vem que eu tô que tô, vem que tem, vem que eu vou. Tô que tô. Cuidou de tudo, tempo cuidou de mim. Tempo cuidou de tudo, tempo cuidar. Tempo cuidar de tudo, tempo cuidar de mim. Tempo cuidar de tudo, tempo cuidou. Tempo cuidou de tudo, tempo cuidou de mim. Tempo cuidou de tudo, tempo cuidar. A canoa se faz com muitos paus. Bom menino cresce em meio aos maus. Pensou que era o fim, mas não acabou. E a cura só vem depois da dor. Quem cuidou? Tempo cuidar de tudo. Tempo cuida de tudo. Tempo cuidar de mim. Tempo cuidar de tudo. Tempo cuidou. Tempo cuidou de tudo. Tempo cuidou de mim. Tempo cuidou de tudo. Tempo cuidar. Todo ano tem chuva se tem março. Todo circo tem choro e tem palhaço. É que a gente se vai sem ver de tudo. Besta é quem não admite que é miúdo. Passa, cara. Tempo cuidar de tudo, tempo cuidar de mim. Tempo cuidar de tudo, tempo cuidou. Tempo cuidou de tudo, tempo cuidou de mim. Tempo cuidou de tudo, tempo cuidar. Já pensei que ia resolver no meu, mas o tempo doutor machuca e sara. 2 tapas em cada lado da minha cara. E disse quem sabe de mim sou eu. Ele dá e tira se preciso for. Ele passa, vira folha se nem viu. Ele cobra quem deve, é pesado e leve, demorado e breve, grosseiro e gentil, barril. Tempo cuidar de tudo, tempo cuidar de mim. Tempo cuidar de tudo, tempo cuidou. Tempo cuidou de tudo, tempo cuidou de mim. Tempo cuidou de tudo, tempo cuidar. Tempo cuidar de tudo, tempo cuidar de mim. Tempo cuidar de tudo, tempo cuidou. Tempo cuidou de tudo, tempo cuidou de mim. Tempo cuidou de tudo, tempo cuidar. Que Deus te abençoe, meu neto. Que continue sempre esse menino firme e forte. Esse menino homem. Você é um menino homem de verdade. Porque para mim, você nunca vai deixar de ser um menino, de minha criança. Mas é uma criança com a cabeça de 50 ou mais. Deus te abençoe, meu filho. Deus te guarde. Pois é, o Satanás Convida está de volta aqui com o rapper Uau Cardoso, também o nosso DJ Davi e o nosso criador de conteúdos digitais,
Ruivo Baiano. Lembrando que esse programa já está disponível no YouTube. Basta acessar aqui o QR Code que está aparecendo na tela. Uau, me chamou a atenção. Quem é que tá? De quem é essa voz dessa A primeira ou a música? última? A primeira voz. Essa aqui. A essa última é minha avó. Minha avó, ela me mandou um áudio. Foi muito curioso isso, porque eu tinha pensado, quando estava pensando nessa música e tal, na verdade nem era para essa música, né? Eu tinha pensado para fazer um conteúdo para as redes sociais, em fazer uma conversa com minha avó e, enfim, filmar, registrar isso, né? E ver no que ia dar, ver o que ela ia falar, né? Sobre eu, menino e tal, fazer esse conteúdo. E aí, no meu aniversário, ela espontaneamente me mandou esse áudio. E aí, no meio do áudio, ela sem saber nada do álbum, do conceito, não tinha falado nada com ela ainda, ela falou isso no áudio: você é meu menino homem, não sei o quê. Eu falei: meu Deus, tá tudo conectado. E aí eu falei com o produtor, a gente, Maniga, né? E aí a gente foi e colocou esse áudio na música e pareceu que foi combinado, mas não foi combinado. E explica aí esse menino com essa cabeça de 50. Rapaz, vou perguntar pra ela depois o que ela quis dizer. Mas, fora a brincadeira, eu acho que é desse ponto de vista da questão da maturidade, né? Eu sempre fui uma pessoa muito, muito pra frente, assim, nesse sentido. Isso tem um lado ruim também, mas acho que o lado bom é que eu sempre fui uma pessoa muito responsável, né? Eu sempre quis tomar a frente das coisas. Na época do grupo, era eu quem resolvia as coisas, assim, questões burocráticas. Eu queria saber como era. Quando era outra pessoa que resolvia, eu queria saber e entender como era. Então, sempre fui uma pessoa muito, muito pra frente nesse sentido, desde muito pequeno. Talvez seja por isso. Mas a primeira voz, que eu achei que você tinha perguntado também, é de Lari Lima. Ela é uma cantora sergipana, lá de Aracaju. E quem fez o arranjo da música foi Emily Lapa. Acho que eu vi na sua rede social. Provavelmente, isso. provavelmente. Me chamou mais a atenção a última voz. Que deu, Claro, né? Minha avó, pelo amor de Deus. Uma coisa mais... Me diga uma coisa, Ruivo, você posta conteúdos todos os dias? Geralmente segunda a sexta, pelo menos. Eu posto todos os dias. Haja criatividade, né? Esses tempos eu tô fazendo um café com baiano, aí é mais simples, porque é um quadro, uma tirinha. Mas quando eu fazia diariamente algum roteiro, era mais trabalhoso, porque você tem uma pesquisa. É isso que eu ia te perguntar, você faz a pesquisa primeiro e como é a produção disso aí? Geralmente eu pesquiso o tema, né, a história dos lugares, as coisas, e aí eu escrevo um roteiro colocando esse humor e essas coisas a partir daquilo. E aí depois eu desço pra gravar, faço e edito, sou eu que faço tudo, eu só não me gravo ainda, porque é impossível, mas... O futuro é esse? Você já pensa nisso, né? Imagine, não, eu acho que o ideal é ter uma pessoa mesmo, né, porque você acaba também se sentindo mais seguro, né, você tá ali com alguém, você brinca e tal, do que você fazer sozinho. Imagina uma máquina gravando você, não dá não. Você não ficaria mais à vontade não se fosse sozinha? Não. Acho que daria mais vergonha, eu acho. Tem algum caso interessante, assim, algum lugar interessante que vale a pena você destacar aqui pra gente? De um conteúdo seu? Mas eu gosto. Alguma curiosidade que você descobriu durante a gravação que você não sabia e acabou descobrindo? O que é que você lembra, assim? Olha, eu gosto, minhas amigas já não aguentam mais fazer conteúdo no Pau da Bandeira, que é a ladeira, que a gente chama a ladeira das blogs, porque todo mundo vai ali tirar uma foto. Sim, toda vez que a gente passa, tá lá alguém. Tem alguém tirando a foto. Porque a vista é muito bonita. É linda. E antigamente não tinha essa vista, não existia essa vista, porque existia um prédio ali no final. Não sabia. Você sabe onde é, né? Sim. A vista panorâmica ali, né? E aí o prédio acabou ficando velho, demoliu, né? Caiu. E aí desabou, na verdade. E aí apareceu essa vista. Então, era uma curiosidade legal. Tipo, a gente passa ali todo dia, vê a vista, é incrível, mas em, 5 anos atrás não existia isso. Não existia essa vista ainda. Mas você chegou a pesquisar a foto, alguma imagem de quando tinha esse prédio? Não. Aí, podia ter pesquisado. Hashtag fica a dica. Pra gente ver. Porque... Mas ele, eu acho que, não sei se ele faz parte do Palácio Rio Branco, né? Tem o Palácio Rio Branco aqui. Do lado. Ele é no final ali. E o Rio Branco, inclusive, tem uma lenda da loira, né? Diz que tem uma loira que fica pelos corredores gritando, ensanguentada, assim. É uma coisa meio macabra. No carnaval, tipo, foi uma coisa que aconteceu no carnaval. De ouvirem ela gritar, as pessoas que estavam trabalhando, né, de vigia... diziam que dava para ouvir o grito da Praça Castro Alves. Imagina, o Rio Branco é aqui, a Praça Castro Alves é lá embaixo. Lá embaixo. Então, assim, muitos
muitos mistérios aí. Pois eu tenho uma sugestão para você. Não sei se você sabe, o prédio, o Paço, né, da Câmara Municipal, tem muitas histórias também de fantasmas, porque ali já foi uma cadeia pública, né? Sim, Muita gente já morreu ali dentro. Já teve até vereador que morreu trabalhando. Eu fiz uma matéria uma vez sobre isso e, inclusive, entrevistei uma funcionária e tal, que ela tinha pouco tempo. E aí chegou e viu esse vereador, ela nem sabia quem era esse vereador. Depois ela viu lá o quadro que ele já tinha morrido há muito tempo. Então tem muitas histórias lá na Câmara. Fica aí a dica para você fazer. Você já ouviu falar nisso? Você já tinha ouvido falar nisso? Não. Mas esse tem um museu, né? Tipo, também. Um memorial. Um memorial, por enquanto está fechado por conta do incêndio recente e tal, mas que vai voltar. Eu cheguei a visitar esse memorial. Tinha umas pinturas incríveis, né? Enormes, umas telas. E tinha uma funcionária lá que falava que de vez em quando via um vulto passando lá. E eu não duvido. Eu não duvido, Eu não duvido de nada. Você tem medo dessas coisas sobrenatural? Eu acho que eu tô com tanto medo da realidade da gente que aí eu nem tenho tempo para pensar do outro lado. Uhum. O meu medo maior é aqui mesmo. É do que tá vivo. Do que tá vivo, Pois é. Então fica aí a dica, tá? Tá Você bom. fazer, deixar terminar a reforma, que você vai lá. Tem vou muita lá, história pra você descobrir ali dentro. Paulo, me diga uma coisa, as músicas todas são suas composições? Todas as músicas Todas? são autorais. Autorais. E você se inspira em quê? Em quem? No quê? São depoimentos seus próprios, suas vivências? São. Para esse álbum, como eu tinha um conceito muito bem definido, eu sabia mais ou menos o que eu queria, são todas as músicas baseadas naquilo que a gente conversou, né? Baseadas nas minhas vivências, na minha forma de observar o mundo após esses 11 anos fazendo música, né? Mas, geralmente, eu acho que isso é uma vivência compartilhada com outros artistas também. A gente escreve muito em momentos, tipo assim, no ônibus, né? Eu ando de moto, né? Eu tenho muitas ideias, várias vezes, se você estiver passando na paralela, você vê um motoqueiro parado assim no canto, mexendo no celular, provavelmente sou eu escrevendo uma música. Porque já aconteceu também de eu ter a ideia... Eu sempre vejo embaixo do viaduto, mas quando tá chovendo, né? A galera quando tá chovendo, sim. Embaixo do viaduto. Não, mas parada assim, fazendo sol, tá ali no celular, sou eu. Sério, você para no meio da Paro, rua? porque já aconteceu algumas vezes de eu esquecer. De eu Eu ficar, já vi alguns compositores à noite, que eles acordam assim, se você não anotar logo, você de manhã esquece. Mas acontece isso também, tipo assim, tô na moto, aí vem uma ideia assim, vem às vezes um verso completo. Aí eu falo, não, chega em casa... só que aí no trânsito acontece outra coisa, distrai, chega em casa, você sabe que teve uma ideia incrível, mas não lembra. Aí agora eu paro pra anotar. Meu bloco de notas é cheio, às vezes é áudio. Às vezes eu venho a ideia de uma melodia, aí eu paro, gravo ali, pra não esquecer. Mas é isso, as inspirações, eu acho que as inspirações no rap, assim, vem muito do cotidiano mesmo, da observação, do mundo as ao letras redor. são muito do dia a dia, da vivência, né, de vocês. Eu particularmente, eu sou muito bairrista, assim, eu sou muito baiano, muito soteropolitano. Então, as minhas músicas, para além das referências rítmicas, nas letras eu sempre trago também alguma referência. Inclusive, no álbum tem uma música chamada Itapuã. Olha só. Então, eu sempre trago referências locais, né? Então, eu me inspiro muito em Salvador, nas pessoas de Salvador, nas vivências de Salvador. E acho que é muito por aí o meu processo. Bom, vocês dois são jovens, negros, da periferia, né? Tem muito talento na periferia que às vezes não tem espaço nas grandes mídias, né? Como é que vocês veem isso? Vocês estão arrombando porta, que não é nem abrindo porta, estão arrombando, chutando o pé, metendo para arrombar as portas para poder conquistar o espaço de vocês? A gente está sempre observando onde a gente pode acessar. Ele é um cara assim, bem mais estudioso do que eu. Assim, ele sempre está se atualizando em qual praça pode ter um movimento. Aqui, né, o próprio centro da cidade tem vários... Aqui é um caldeirão, né? Aqui, o centro de Salvador. Então, ele sempre vem procurando esses lugares e a gente, aos poucos, né, nesses 3 anos que a gente está aí, a gente vem conquistando vários lugares. Lugares que eu já tinha tocado e ele não tinha tocado, ou ele tinha tocado e eu não. Então, assim... Aí eu, nunca toquei naquela praça na Quincas Berro d'Água do Pelourinho ali. Já toquei lá várias vezes, velho. A gente vai tocar. A gente tocou, foi ano passado, no Novembro Negro, não foi? Dia 20. Então, aos poucos, né, a gente vem conquistando esses lugares, sempre estudando, procurando, né, como se inserir naqueles locais, sempre trazendo algumas pessoas com a gente, como ele trouxe aí várias pessoas... baianos mesmo, né? Macone Tafari, que também é morador daqui do centro da cidade. Eu também, várias pessoas ali da minha região onde eu moro, eu sou morador de São Marcos.
E desde que eu abri meu estúdio, meu home studio lá também, várias pessoas, sempre quis produzir. Eu falei, pronto, então, vou te dar uma oportunidade, né? Um segurando a mão do outro. Um segurando a mão do outro e a gente vai assim, vai criando, né, uma comunidade na própria cidade. Eu acho que tem alguns fatores, né? Acho que esse fator racial, esse fator do local que a gente nasce, que a gente mora, acaba interferindo muito e fechando algumas portas, mas tem alguns outros fatores que acabam ajudando a abrir algumas portas, né? Por exemplo, agora a gente teve a experiência de tocar na Sala do Coro, que é um dos Sim, me um dos fala essa principais. experiência. Foi o seu primeiro grande show, assim. Foi o show de lançamento do álbum. E, Você assim, ficou com aquele medinho, ai, será que vão, será que não vão? Fiquei, não vou mentir, fiquei. No dia, na semana, né, do show, tava aquele período bem chuvoso em Salvador. E a gente tem um grande problema, eu tenho que tocar nessa ferida, infelizmente. A gente precisa falar muito sobre os artistas, mas a gente também precisa educar o público a ser público pagante. A gente tem muita dificuldade de convencer as pessoas a pagar ingresso. Parece que, não sei, acho que é essa mentalidade mesmo de, tipo assim, pagar para consumir a arte da pessoa. É uma coisa que a gente ainda precisa desbloquear muito, principalmente aqui em Salvador. Acho que essa é uma dificuldade maior, como eu falo muito de Salvador, né? Eu acho que essa é uma dificuldade maior da gente aqui, porque a gente está muito acostumado a ter muita coisa de graça, que tem muita programação, né? Tem muito evento, tem muita coisa acontecendo. As próprias praças que eu acabei de falar, que dá oportunidade pra gente, mas são praças que geralmente são espaços gratuitos. Sim. Por esse pessoal já consumiu o produto, né? Muitas vezes gratuitos, quando tem eventos que é para ser pago. Paga, não quer pagar, porque já vi, já sei o que é. Então, isso fez eu ficar com muito receio, né? Aí eu fiquei ali acompanhando, depois chegou um momento que eu não quis mais olhar, porque a gente cobrou ingresso, né, e tal, lá na Sala do Coro. Mas, no fim das Porque contas, vocês foi bom. precisam viver, né? Como é que vão trabalhar? Exatamente, sem cobrar ingresso? e é caro, não é nada Né? barato. Inclusive, esse foi um dos motivos de o álbum levar 2 anos para ficar pronto, né? Teve a questão conceitual, como eu falei, das parcerias, da própria construção artística, mas também teve a questão financeira. Teve um momento que o dinheiro acabou e aí eu precisei juntar mais grana para conseguir continuar gravando, para lançar, para fazer comunicação. Mas, enfim, o que eu ia falar é que eu acho que existem conquistas individuais, existem conquistas coletivas. Eu acho que, por exemplo, a gente, né, tá na Sala do Coro, é uma conquista individual do nosso trabalho e tal. Eu tenho um pouco de dificuldade com esse conceito de ocupar espaços, porque tipo, eu consegui lá, eu levei 12 anos de carreira para conseguir lá, e tem gente com tanto talento quanto eu, com tanto esforço quanto eu, que não conseguiu ainda, sabe? Então, acho que não sei se é muito por aí, mas ao mesmo tempo, eu também recebi mensagens, por exemplo, de pessoas falando, velho, que massa que você conseguiu estar lá. Eu vou tentar também, como me passa o contato, sabe? E aí é legal também ver que a gente inspira, que a gente movimenta, né? Que a gente tá ali, Pessoas que de alguma precisam só de forma. oportunidade para talento tem. Exatamente. É isso? Tem muita gente talentosa nas periferias, muita mesmo. Pois é, você que ligou a televisão agora, a gente está conversando com o rapper Uau Cardoso, o DJ Davi e também com o Ruivo Baiano, este que bomba nas redes sociais. E eu quero saber o seguinte, Ruivo, você tem um retorno financeiro desses seus vídeos? Olha, só quando fecha alguma parceria, né, com alguma marca e tal. Graças a Mas Deus, te procuram já para isso? Desde Porque quando começa a final do bombar, né, um ano. monte de seguidores, milhares de seguidores, já tem sempre alguém que... Como funciona isso? Desde o final do ano passado, graças a Deus, as coisas têm acontecido, né, de uma ou outra me É bom ter um chamar. retornozinho também, né? Você tem um investimento, você gasta. Exato, né? É muito tempo gasto, né? Né? E tempo é dinheiro também. Então, graças a Deus, desde o final do ano passado, sempre aparece alguma coisa. Carnaval também rolou muito, e aí... Ah, que bom. E que venha mais. Que venha mais. E as críticas? Muita gente fala, mas ele fala mal de Salvador. Como é que rola isso? Geralmente, é porque é difícil você lidar com o fato de que você depende da interpretação das pessoas para aquilo. Eu sou uma pessoa que eu amo minha cidade, eu amo Salvador, eu sou apaixonado por Itapuã. E quando eu faço essas críticas, é mais de um lugar mesmo de tipo, nossa, como a gente pode deixar isso estar acontecendo, sabe? Uhum. Como a gente permite que nossa cidade esteja dessa forma. Então, lidar com a interpretação das pessoas é meio complicado, porque são vários fatores aí, né? Até a pessoa entender. E fora que, tipo, eu geralmente, os meus roteiros, eles têm um pouco de sarcasmo, eles têm um pouco de... São coisas muito assim, é uma linha muito fininha ali, sabe? De tipo, olha, é uma brincadeira, mas olha isso aqui. E aí é muito complicado você, ainda mais hoje em dia que as coisas são tão... As pessoas, né, assistem as coisas assim, o básico do básico do básico. Então,
eu entendo, tipo, às vezes eu tento conversar, falo, não, olha, eu não tô falando mal. Porque eu tenho um conteúdo, por exemplo, que é, não sei se pode falar aqui, mas eu não indiquei desgraça nenhuma. Né? Tem gente que não gosta que fale desgraça, mas, gente, em Salvador, na Bahia é normal. Tipo, não é um xingamento. E eu sempre coloco... Tem graça e tem desgraça. E eu geralmente coloco com I, para diferenciar, não é desgraça, é uma desgraça, porque é da forma que a gente fala. E aí, nesses conteúdos, eu estou indicando lugares, como, por exemplo, a Ladeira do Pau da Bandeira, mas eu digo, olha, você vem aqui, você tira sua foto, aqui é um local bacana. Mas tem gente que vai ali descer aquela ladeira toda. E aí... Falta você dar a dica, não desça aqui, desprevenido com o seu celular na mão, que isso pode ser... Mas é exatamente esse o conteúdo. Então eu digo, olha, cuidado. Você vem aqui, você tira sua foto, mas não desça ali. Mas quer descer, vá, mas eu não indiquei desgraça nenhuma. Sabe? Tipo, fica a pessoa conta isso. E aí, nesses conteúdos, geralmente rola disso, das pessoas, você tá falando mal do lugar. Eu falei, não, gente, eu estou falando mal da segurança pública. Tá falando literalmente, verdade, sabe? Verdade. Não é mal do lugar. Dizer que você pode ser assaltado, você não tá falando mal, você tá dando a real. Exatamente. Né? E Salvador, pra mim, é um eterno vá, mas cuidado. Sabe? Qualquer lugar de Salvador, hoje é assim. Vá, mas cuidado. E cuidado básico. E eu acho que não é um problema só de Salvador. Eu acho que do Brasil e provavelmente do mundo inteiro. A insegurança tá aí, né? Por toda parte. Então, vamos ficar espertos, sabe? Não vamos dar mole. Porque a ocasião faz o ladrão. Eu costumo brincar que se você ficar dando mole também, até eu vou lá e assalto. E você brinca também com o Irmã Dulce. Nunca recebeu nenhuma crítica, não, mas pode brincar, não sei o quê. Graças a Deus, tipo... Como diria a Irmã Dulce? Como diria a Irmã Dulce, graças a Deus, tipo, foi muito positivo. Uma ou outra pessoa às vezes se incomoda. Mas, assim, eu até já me encontrei com o pessoal lá das obras sociais. E, né, eles falaram, tipo, que é muito legal, porque as pessoas começam a procurar, começam a conhecer. Eu fui visitar o memorial um dia desse e o pessoal do memorial falou, nossa, teve gente que já chegou aqui dizendo, desses navios que chegam, né? E, eu não conhecia, né, a Irmã Dulce, eu fiquei vi no vídeo, procurei saber, achei super interessante, vim aqui visitar. Então, assim, a gente está enaltecendo, né, mostrando como é importante a obra social de Irmã Dulce, como ela foi importante. E, pô, ela é baiana, né, tipo, então... A gente está enaltecendo uma baiana. E é a primeira santa do Brasil. Exato. E é uma brincadeira saudável. Eu nunca coloco ela numa situação muito complicada. É divertido e é diferente, mas assim, nunca coloco ela numa situação... Sim, nunca... Às vezes, quando eu não falo dela em algum vídeo, as pessoas até falam, nossa, o que é que a Irmã Dulce acharia disso? Falei, melhor deixar pra lá. Não quero nem botar a santinha nisso. Mas aí, graças a Deus, essa parte de Irmã Dulce, a galera... Entendeu, né? Entendeu, não deturpou. Exato. Você quer que é só uma brincadeira saudável e tudo mais. Exato. Vou fazer agora rapidinho aqui um bate-bola, tá? Eu vou dizer uma palavrinha aqui, vocês vão responder. Um medo. Começa por ele. Um medo. Olha, eu tenho dificuldade com isso, porque toda vez que alguém fala assim, um medo, eu lembro de Ludmilla dizendo, cair de moto. Cair de moto e me ralar. Cair de moto e me ralar. E aí eu tenho literalmente esse medo também, eu morro de medo de moto. Então cair de moto e me ralar. Já não é o seu medo. Não, né? Não. Já passou por essa. Já passei por essa, já desbloqueei essa fase. Um medo. Eu acho que eu tenho medo de me frustrar, sabe? Eu tenho medo de no fim sentir que não valeu a pena as coisas que eu faço, sabe? Enfim, ver que não era isso, mas acho que é um medo irreal, no fim das contas, porque eu me arrependo muito pouco das coisas que eu faço, assim. Geralmente eu penso muito antes de fazer, justamente por ter esse medo. Então acho que é por aí. Davi, qual é o seu medo, seu maior medo? Eu penso que é não conquistar meus objetivos, mas vai por esse lado dele que ele fala assim. E o pessoal fala muito na internet, às vezes parece até que é uma frase meio pronta, mas o processo é o que faz, né, Com certeza. a conquista. Então, assim, a gente pensa que é só chegar lá, e quando chega lá, fica assim, pô... E agora? E agora? Mas aquele processo é gostoso. Então, até do que a gente tocou na Sala do Coro, a gente passou meses e meses ensaiando. Quando a gente tocou, quando chegou na metade da nossa playlist, assim, tocando, a gente olhava assim, meio que assim, já vai acabar e acabou. Foi tão então, bom, né? O processo realmente é que faz, né? Então, meu medo é não conquistar objetivos, mas eu sei bem que aproveitar o processo é a melhor parte. E agora você achar um sonho. Qual é o seu sonho, Igor? Meu sonho é, tipo, conseguir
ter uma vida digna, sabe? Tipo assim, fazer o básico que às vezes a gente não tá conseguindo, sabe? Acho que é muito trabalho, é muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Então, acho que o meu maior sonho é poder viver dignamente, sem precisar me acabar tanto por conta de dinheiro, sabe? Para poder ter um teto. Eu acho que o meu maior sonho é esse. Tipo, viver dignamente, sem precisar me destruir nesse caminho. Meninos, O meu sonho passa por aí. Eu sonho em viver de música, né? Hoje a gente até brincou aqui que tá no horário de trabalho e tal. Também tô no meu horário de trabalho. Tá acho que todo mundo aqui. Todo mundo está vendo. Porque... só eu que estou trabalhando. Então eu tenho sonho de conseguir viver de música. É o que eu realmente gosto de fazer. É onde eu me encontro, é onde eu consigo me expressar, onde eu consigo conhecer pessoas, onde eu consigo fazer outras pessoas acessarem sentimentos também. Então acho que é um lugar muito especial, que eu tenho o privilégio de fazer parte. Eu queria poder me dedicar integralmente a isso. Então eu sonho com um dia conseguir, de fato, me manter com a música para conseguir fazer mais música. Davi, seu sonho. Eu vou por esse lado também. Você tá me imitando. Eu não tô Igual, esperando ele falar. Acho que a gente tá esse tempo todo porque a gente é bem parecido mesmo em certos lados. Eu acredito que o meu maior sonho é viver da arte mesmo. Como a gente já falou aqui, falo novamente, estou no horário de trabalho. Trabalho aqui no comércio. Então, simplesmente, peguei minha É bom que mochilinha. todo trabalho aqui perto, né? Peguei minha mochilinha e falei assim, tô saindo do trabalho ali, vou trabalhar e daqui a pouco volto para trabalhar. Mas, mesmo assim, é viver realmente, exclusivamente da arte. Porque é algo que, assim, quando você vai da arte, é algo meio tóxico que a gente fala assim, às vezes brincando, mas a gente não consegue sair dela, né? É algo que a gente sempre vê desde criança. É um vício bom. É um vício bom. Então, assim, viver única e exclusivamente da arte, né? Você se dedicar a fazer sua música, a pesquisar sobre a arte, a aperfeiçoar ela, né? Porque às vezes a gente nem tem tempo de aperfeiçoar a sua arte, porque você tem que estar aproveitando, na verdade, dedicando seu tempo, né? Para sobreviver. E eu espero que vocês realizem os sonhos de vocês. Eu quero agradecer a presença de todos aqui. Para fechar, vamos divulgar aí as redes sociais. A sua? Qualquer lugar é Ruivo Baiano. Ruivo Baiano. Tudo junto. Qualquer lugar. Pronto. A minha é @ualcardoso, Ual com W, Cardoso com Z. Isso, porque a minha é Eliana Cardoso com S, tá, Tem que gente? falar que é com Z. Eu sou Davi Wave na internet, é Davi, sem D no final, W-A-V. Pronto. Davi Davi Wave, então. Meninos, muito obrigada. E eu lembrando a vocês também que sigam as nossas redes deles, também as nossas redes sociais, o YouTube, o Instagram, TV e Rádio Câmara Salvador. E lembrando que esse programa vai para o YouTube. Você acessa aqui o QR Code para assistir o programa na íntegra. Se você assistiu, ligou agora, pegou pela metade, acesse lá esse QR Code para você conferir tudo que a gente conversou por aqui, ó. Agora vamos encerrar com música, não é isso? Vamos numa rocha que eu falei. Uma rocha! Vamos lá. Que mistura é essa? Beijo pra vocês. Não era pra ser. É assim, ó. Vi sua mensagem, mas não respondi. Voltar atrás é uma tentação. Não tem novidade naquilo que li. Arrasto pro lado a notificação. Hoje eu vou me arrumar pra mim. Passa perfume lembrando da gente. Não foi por acaso a blusa que vesti. Mesmo cenário, cena diferente da última vez que saio daqui. Deixou o cheiro no meu travesseiro, por isso que eu não esqueci. Tem flashes da gente no meu quarto inteiro. Não era pra ser, temos que admitir. Penso em você até pensando em mim. Agulha que vai costurar não vai vir da mesma mão que segura a faca que rasgou. Ainda te amo, mas me amo mais. Se pá, eu te amo, mas me deixa em paz. Enquanto houver tinta, caneta pode escrever muitos pontos finais. Mas 1, 2, vai. Não era pra ser, não era pra ser, não era pra ser. Bora, Ruivo. Vem. Não era pra ser, 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 não era pra ser. Essa música tem participação de Irã, queridíssimo. Ele brilha muito mais nessa parte do refrão. Mas o segundo verso é assim, ó. Vem. Hoje eu vou me arrumar pra mim.
do mesmo jeito que fazia quando você ainda tava aqui. Me perdi de mim nessa busca de ti. Olhei no espelho e lembrei de quem sou. Olhei nos contatos, não tem mais você. Rasgamos contratos chamando de amor o que transbordava durante o prazer. Eu sei que é difícil admitir que não era pra ser. Quando penso que já tô de quebradinha, me pego querendo você. Deixar que isso passa, afinal esse amor não é mancha de dendê. Desejo demais é pecado, mas não tem culpado se só. Agora só passa. 1, 2, vai. Não era pra ser, 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 não era pra ser. Muito Mas obrigado. foi.